Boa noite, pessoal. Boa noite, Alisson. Boa noite, Luiz. Boa noite, galera. Beleza? Seja bem-vindo aí, nossa Power Live. Live pela Power, é a sua primeira ou já participou de alguma outra? Primeira, cara. Primeira. Primeira? Show. Sim. Então, para quem não sabe, o Alisson chegou há pouco tempo, né, aqui na Power. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho. Vamos só falar aqui, então, o nosso tema de hoje, a nossa Power Live de número 12. Estamos subindo aí, o projetinho está dando certo, vamos lá. Relatórios do Power BI com performance, governança e economia. Topzera, hein? Como é que a gente vai fazer isso daí? A gente vai descobrir hoje aí, vai ter bastante hands-on, né, Alisson? Sim. Show. Com certeza. Chat Pô, bombando cara, aí. feliz, cara, tá aqui agora do lado de dentro da Power, né, velho? Pô, top demais, mano. Top Show. demais. É um Feliz, prazer cara, te demais. receber, igual eu comentei, né? Você chegou recente, já chegou chegando, eu tava brincando aqui, falou, bora. Para quem não sabe também, vou mandar os links daqui a pouco aí. O Alisson tem aí um canal com 12 mil inscritos. Acho que da Power, nem lembro quantos da Power tem, da Power tem 9, então o cara tem mais do que a empresa. Você vê como é que o cara é bom. Então, pegamos aí uma pessoa bem gabaritada, foi um reforço aí de peso para a gente também, com bastante conhecimento. Tive a oportunidade, é difícil, né? A gente, às vezes, Fabrício contrata, né? Fabrício é o CEO aqui da Power, contrata o pessoal, a gente, às vezes, só encontra um tempão depois. E no caso do Alisson, foi até né, que a gente Ao encontrou ali contrário. na transição ali e tal, então já veio para o nosso evento aqui de liderança, então foi bem bacana, conseguiu já conhecer pessoalmente todos ali, né, a galera ali, né, das lideranças. Foi muito legal, né, de conhecer aí, cara, gente boa demais. Digo mesmo. E é isso, vamos dar uma boa noite para a galera. A galera tá chegando, vamos ver quem já tá aí na área, ó. BM Ó, Treinamentos, grande boa noite. Iverson, mano. Esse é o Iverson. Esse aqui é Grande do amigo de treinamento? caminhada. É. Show. Os alunos Ele falou que estão... vai colocar os alunos da faculdade para assistir a gente hoje aí, cara. Aí sim, qual Grande honra. faculdade que é? Cara, depois, Ivers, coloca no chat aí. É lá do Paraná, cara. Bacana, hein? Lá do Paraná. Show. Chama aí, chama a galera aí que vai ter bastante conhecimento aí hoje, hein? Quem mais aí, ó? Grande Luciano Borba, também tá em todos aí com a Isso é gente. figurinha, cara. Pô, estamos devendo uma camiseta Conhecido. para ele, cara. Ixi, É. pedir pro boss aí, Está. cara. Alô, Fabrício. Show. Valeu, Luciano. Tamo junto. Glauber, Glauber. Versânio. Conhece aí, galera? Quem for conhecendo aí, você vai Conheço, falando. cara. Pô, esses nomes aí, conheço todo mundo. Tudo figurinha já, né? Estamos Bruno, sempre não vou junto. falar aqui, Iratá, não sei. Boa noite. Tiago Figueiredo, boa noite. Você já falou, né? Paulo Eduardo Campos também, boa noite. Da camisa, agora que eu vi aqui a camisa. Vai chegar, cara. Chega aí, ô, Luciano, no site e Vitória, cara. Se você vier aqui, eu dou um jeito de arrumar uma camisa para você aqui. Aí, ó. Aí, ó. Ixi, rapaz. Já Beleza, tá aí o conseguiu. convite. Daqui a pouco eu vou comentar também desse evento que a gente começou a publicar hoje. Aí é um evento bem legal, né? Só terminar Sim. aqui de falar aí com a galera. Diego Scalione, boa noite. Pô, mano, esse cara é fera, velho. Rodrigo também. Dornel. Diego Amigão, Rodrigo, Dornel. O Dornel, eu comentei acho que no grupo dele lá, que inclusive ele será um dos próximos aqui. Tem ele mais um, vou deixar só um spoiler aí, o próximo, o par dele vocês vão descobrir depois. Edilson Santos, que é o da Power aqui também, se eu não me engano. Boa noite, pessoal, só os feras. Vitor Galvão Rodrigues, aí o seu amigo aí estava Faculdade Senac Maringá, curso de ADS. ADS é... Acho que é... Uma coisa de desenvolvimento de sistema, né? Análise de desenvolvimento de sistema, se eu não me engano. Isso aí. Show. Manda duas aí. Beleza. Quem mais aí? Tá acabando. Alan, boa noite. Everton Pereira, boa noite. Grande Dornel aí, uhul. Meus alunos assistindo aqui. Isso aí, ó. É legal. Compartilhem nos grupos, claro que dá tempo, tá começando ainda. Show. Então, vamos lá, de recadinho. Deixa eu ver se eu consigo. Depois eu vou mandar o link aqui, mas convidando aí a todos. Vou botar aqui no chat a data. Vai ser dia 6/12, 6 de dezembro. Um evento bem legal aí, o SQL Data e a Saturday.
que acontece em vários estados aí do Brasil. Tem lá para o sul, lá na região lá do Dornel, vai ter lá para cima, no Nordeste, acho que a galera do Luiz lá de Recife, vai ter em BH também, agora em novembro agora também, e o nosso vai ser em dezembro. Então, é um evento bem legal, um evento mundial, temos patrocínio da Microsoft também, que é algo bem sério ali, dá muito trabalho, então tem meses ali que a gente está, né, organizando tudo, vai ser uma correria ainda até lá, mas é muito gratificante, igual eu falei, é muito trabalhoso, mas no dia, cara, vale muito a pena ver lotado lá, a galera curtindo, comentando, falando que aprendeu. Então, isso é muito gratificante, assim como as lives, né? A gente faz aqui, vê a galera, né? Tá sempre com a gente, tá comentando também, tá aprendendo, tá trocando ideia, tá tirando dúvida. Então, é sempre uma via de mão dupla, né? A gente está aqui, né? Tá compartilhando, estou aqui também aprendendo e a gente vai trocando ideia com todo mundo, beleza? Demais. Cara, e eu vou estar nesse evento também, né? Feliz de estar lá palestrando também. No de BH também, eu vou estar em novembro. E, Luiz, queria divulgar também um evento que é o MVP Conf, que vai acontecer no próximo, não nesse final de semana, no próximo, tá? 24 e 25 em São Paulo, tá? Na Unip. Só digitar aí mvpconf.com, tá? O Rodrigo Dornel também vai palestrar lá. O Fabiano Amorim, mestre da SQL do Tani, vai estar lá. Então, assim, cara, vai ser um evento P das galáxias, cara. Quem estão perdendo, quem não for, a galera em peso vai estar lá, vários palestrantes, especialistas, oportunidade de fazer networking, tá? E se usar o cupom, vou até deixar aqui no chat, cara, ó, Pesote10, ó, tem 10% de desconto lá no ingresso dos 2 dias, beleza? Pesote10 é o cupom. Top, beleza, galera? Cara, então, esse evento aí... Pode concluir. Cara, ele deu uma pausada na época da pandemia, né? E agora tá voltando com peso. Já teve vários esquentas aí pelo país, né? E agora, daqui 15 dias, quase 15 dias, no dia 24 e 25, lá em São Paulo, vai ser o grande evento. Toda a galera. Top. Esse eu nunca fui, eu sou doido para ir, então infelizmente não vou conseguir esse ano. Mas vou tentar me programar aqui para, quem sabe, aí, tentar ir no ano que vem. Vem sim, tá junto vem lá. sim. Bora. Show. Mais algum evento, algum recadinho? Ou... Cara, eu acho que é isso. Mandar um abraço para o meu amigo Jesus também. Tá aí, Cristiano Moraes. Show. Eu tava procurando Jesus aqui no chat. Tá ali para cima, Jesus tá, foi mal, agora eu vi aqui, ó. Beleza. Show. Olha, teve mais gente também, ó. Luiz Guilherme Jimenez, grande Danilo aqui da Power também. Beleza, ó. Rodrigo Gomes, parabéns aos irmãos. Beleza. Show. Vamos lá, aí se apresenta aí, comenta um pouquinho, fala, né, rapidinho como é que foi a sua trajetória, como é que você chegou aqui na Power, até o Fabrício te abordou, você trocou ideia com o Fabrício, comenta aí rapidinho como é que está sendo e aí iniciei sua palestra. Cara, foi assim, ó, vou ser bem simples assim, né? O Dirceu me pediu para mandar uma proposta para dar um curso de CI/CD para Power, né? Para Power Tani. Aí eu falei assim, pô, beleza, eu vou fazer a proposta, né? Mas tipo assim, né, cara, o mestre perguntando pro aprendiz, né, para dar um curso, você já fica meio assim. Aí eu falei, cara, não tem vaga aí na Power Tani? Quem sabe? A gente economiza com esse curso e já vira do dia a dia. Aí ele foi para lá, pensou, daqui a pouco me volta com uma call do Fabrício, ele e o Mendonça já, vai trocando ideia, fechamos ali, acordamos os valores e palma. E aí tô na Tani, né? E aí é muito legal trabalhar na Tani, né? Eu tava querendo arrumar novos problemas, né? A gente sempre vai ter problema, né? Então eu falei, cara, eu quero arrumar novos problemas. Então a gente foi para a Tani. Tá sendo maravilhoso trabalhar aqui nesse menos de um mês aí. Conhecer pessoas maravilhosas como você, Fabrício, pô, cara, Mendonça. Trabalhar com as pessoas que são referência para mim é muito gratificante, né? E eu tô aqui compartilhando conteúdo no canal,
da Tani é sensacional, é um sentimento muito top, sabe? Então, tá sendo muito legal e eu quero contribuir, cara. Contribuir com a comunidade, contribuir com a Tani, que só traz solução foda para os seus clientes, né? Então, é isso, cara. Tô muito feliz, muito empolgado. Olha o boss aí. O boss chegou, cara. Falou aí, ó. Tá lá. O chefe chegou, cara. Uma coisa que a gente tem meio que na veia aqui, né, desde o início ali, até com o Fabrício, é essa pegada de compartilhar conhecimento, de estar sempre ali em eventos, seja organizando, palestrando, patrocinando e tal. Então, a gente busca sempre também, né, essas pessoas, então, pessoas que compartilham. Às vezes a gente chega nelas através desse conteúdo delas e depois de uma conversa ou outra, opa, né, vem para cá, entendeu? Então, isso aí é bem legal e a gente, né, vai comunidade, juntando. Velho. Comunidade é muito forte, velho. Comunidade técnica é forte demais. Isso aí. Então, isso é muito bacana e pessoas vão indicando outras e assim a gente vai crescendo, né? E vai evoluindo. Todo mundo vai aprendendo junto, vai trocando ideias, criando produtos aí cada vez melhores, né? Então, muito bacana. Isso aí. Basicamente isso, cara. Uhum. Ó, a galera comentando, a verdade, Luciano, Portani só traz solução top, sou suspeito. Matheus Nascimento aí, batendo palmas. Data Reg, grande Data Reg, Power Tuning é tipo nível Champions League, sim. Show. Quer compartilhar aí já, então? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Assim, galerinha, último recadinho, Vai lá. Curtam aí, né, a live, siga lá o canal, né, ajuda aí a gente a impactar mais pessoas. Vou mandar aqui também os links aqui do canal do nosso amigo Alisson e vou mandar também o nosso LinkedIn, beleza? Compartilhando aqui já, beleza? Beleza, tá chegando aí um esqueminha, modo import na tela, né? Isso mesmo. Então, beleza. Vamos lá. O tema de hoje, galera, é o seguinte. Mais do que visuais bonitos, gráficos bem requintados, por trás do Power BI, de um relatório de um Power BI, existe o que vocês só veem a ponta do iceberg, né? Tem mais de 90% por debaixo de uma camada que ninguém vê, e é o que dá mais trabalho, tá? E essa live é para demonstrar que nós temos como fazer a parte de ingestão, a parte de distribuição dos dados, até chegar no relatório, de uma forma performática e utilizar recursos que às vezes nós desconhecemos. Principalmente agora, trabalhando como consultor, atendendo aos clientes também na Tani, e a gente vê um certo desconhecimento desses recursos que as pessoas já têm, inclusive. Tá? Então, isso é muito engraçado e às vezes preocupante. Então, quando a gente tem um relatório do Power BI, por trás daquilo tem um modelo semântico, tem toda uma ingestão de dados, tem bancos de dados, enfim. O que eu quero mostrar para vocês aqui é falar sobre, justamente pelo tema dessa live, quero falar sobre performance, né, sobre governança juntamente e aplicando isso ao Power Embedded, que é nosso produto de embedamento de relatórios, que já conta aí, essa semana completou 60 mil usuários, cara, dá para encher lá o Mineirão, 60 mil usuários, economizando muito mais barato que pagar uma licença Pro, né? Então, a gente vai demonstrar como que tudo isso pode ajudar você e sua empresa a diminuir o custo e aumentar a performance, algo que geralmente não anda lado a lado, né? Não faz sentido, mas é porque existem algumas, como posso dizer, emprego de conhecimento técnico que a gente vai compartilhar aqui, tá? Então, falando aqui sobre o modo tradicional, tá, pessoal? Eu vou tentar, eu sei que tem pessoas não extremamente técnicas na live, eu sei que existem donos de empresa que estão aqui, que estão avaliando tudo isso que a gente está falando ou que vão assistir uma gravação. Então, eu quero trazer um linguajar não extremamente técnico, mas também não avacalhar. Então, eu quero usar de didática aqui para a gente tentar deixar claro o que importa
e o que impacta na performance dos nossos relatórios no final do dia. Beleza? Então, assim, pessoal, um relatório no Power BI, quando a gente, basicamente, tá? Hoje nós temos o modo import, eu vou falar disso aqui, que é o modo mais tradicional que todo mundo ingere ali suas fontes de dados, seja um SQL Database, um Postgres Database, arquivos em JSON, arquivos em Excel, várias fontes de dados. O Power BI é bom por causa disso, porque ele te dá liberdade de você importar várias fontes de dados, utilizando ali o Power BI Desktop para configurar essas injeções, né, essas ingestões, perdão, de dados, dá uma modelagem para isso e você publica isso para um workspace, tá? E você publica isso para um workspace. A gente chama isso de modo de armazenamento do tipo import, tá? Então ele copia o dado para dentro de um modelo semântico, tá? E até é legal falar sobre isso, porque o modelo semântico, por muito tempo, ele foi chamado de dataset, ou conjunto de dados. O que ele mudou esse nome, acho que com a chegada do Fabric, mudou e faz total sentido. Por quê? O modelo semântico, além de ter os dados que a gente importou, tem ali os nossos relacionamentos entre tabelas, tem os nossos cálculos, as medidas, colunas calculadas, perspectivas de usuário, os parâmetros das fontes de dados que a gente. Então, ele é muito mais realmente do que um conjunto de dados. Conjunto é um apanhado de alguma coisa. E ali não, é um modelo. Então, eu acho que esse nome realmente a Microsoft acertou quando mudou esse nome, tá? E aqui que estão as nossas informações importadas. Então, se você tem lá 1 GB de dados, digamos assim, vou falar bem de um linguajar mais simples. Quando você importa esses dados, existe um motorzinho chamado Vertpack que compacta esses dados, tem um alto poder de compressão, e as suas tabelas, né, o seu modelo que é baseado em um modelo colunar, ali, coluna a coluna, ele é altamente comprimido. Então, o seu modelo ali de 1 GB de dados, ele pode facilmente chegar a 100 megas de dados aqui, tá? Então, existe esse motor rodando por trás, tá? Por que eu vou explicar isso? Porque vocês vão entender onde a gente vai chegar, tá? E você tem, geralmente, um relatório conectado a esse modelo semântico, tá? Esses 2 carinhas aqui, no final do dia, é um arquivo .pbx, que você edita lá no Power BI Desktop. Mas também você pode salvar vários relatórios conectados ao modelo semântico. Você pode ter vários relatórios, vários visuais, porque o relatório, isso é bom deixar bem claro, ele só tem visual, tá, galera? Ele só tem o gráfico em si. Ele é leve, tá? Então você pode ter 300 relatórios plugados ao modelo semântico. A gente tem que deixar isso extremamente claro, tá? Não existe relatório sem modelo semântico, tá? Existe modelo semântico sem relatório, tá? Então isso fica bem claro. E esses caras estão lá no Workspace, tá? Eu até coloquei uma seta aqui por fora que chama de atualização. Por que isso é importante? Então, você tem lá seu RP, seu CRM, seu sistema da empresa que está depositando lá informações no banco de dados. Para que você veja no relatório, utilizando esse modo de import, exige uma rotina de atualização. Ou seja, você vai importar esses dados sempre para o modelo semântico, tá bom? Então, existe a forma full, que é o quê? Desconsidera tudo que tem aqui, puxa tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. E tem a incremental. Você puxa só uma janela de tempo, tá? Que muitas pessoas negligenciam isso, e deveria ser uma regra puxar só o que muda, né? Puxar só, não faz sentido, né? O DBA agradece, cara. O DBA agradece, exatamente. Né? Então, muita gente negligencia isso, tá? Então, isso é o modo import. Apesar de fazer no modo incremental, ele ainda é import, tá? Beleza? Não sei se tem alguma pergunta. Grande Thaís, companheira de job diário da Lida. Quer responder? Tem uma aqui, eu esperar você acabar esse slide. Pode pôr, que eu vou mudar de slide. Show.
Então vamos lá. Alan, ele tinha mandado já no início aí, tá? Não sei se tem a ver, mas Alan, como o Power BI lida com modelos de dados complexos, JSON, XML e campos de dados aninhados, vindo de bancos de dados modernos como Postgres, MongoDB e ainda de NoSQL. Tá. Ele está falando de Power BI. Então, assim, eu vou entender que ele está falando do que a gente está mostrando na tela. A gente fontes, vai... Né? Das fontes. Então, um JSON, que inclusive está aqui, tá? Ele geralmente ele pode ter várias... Ele pode ter uma lista, ele pode ter um array, ele pode ter uma base não estruturada ali. Quando ele vai para o Power BI, ele vai ter que se transformar no modelo colunar. Não tem jeito. Então, assim, tudo que você colocou aqui, quando ele chega para o Power BI, vai ter que ser transformado de uma forma colunar, tá? Então, imagina que ele tem que virar um dado estruturado. Esse processo, ele é custoso. Por quê? Ou ele vai exigir um extremo destreza do engenheiro ali usando só o Power BI para isso, ele vai ter que colocar uma camada anterior para transformar os grafos, os arrays, as listas alinhadas em um dado estruturado. Senão ele não vai conseguir analisar o dado dentro do Power BI, tá? Então, Power BI é uma ferramenta já que diz para BI, tá? Para BI, para Business Intelligence, então ela precisa ter dados estruturados. Para ele entrar aqui, para chegar daqui para cá, a gente tem que estruturar esse dado. Beleza? Grande Gustavo Laroca, pô, trabalhamos pouco tempo, né? Solo de guitarra, toda vez eu lembro do sotaque dele mesmo. De Laroquita. Abraço, Pedrão. Pedro Moda também. O Pedro aqui também, né? Boa noite, acompanhando. Tá, aí só para finalizar então essa questão do Alan, tranquilo aí, Alan, eu entendi, né? Então, alguém tem que trabalhar ali para tratar, né, esse dado, né? Para importar lá para o Power BI, né? Beleza. Essa pergunta do Davi, vamos guardar um pouquinho mais para frente? Tá bom, pode seguir. A gente segue. Mas a gente responde sim. Show. Então, esse aqui é o modo mais comum que todo mundo, quando começa a aprender Power BI, é isso que acontece. Porém, chega um momento que as empresas crescem, os modelos crescem, os dados são gigantes e isso aqui começa a não dar conta, tá? Isso aqui começa a não dar conta. Chega a modelos gigantescos, né? E às vezes o Power BI já não atualiza mais. E aí existe uma opção. A segunda opção, tá? É o tal do Direct Query, tá? Eu acho que o tamanho do diagrama tá bom na tela, acho que tá bom. Então é o Direct Query, tá? Deixa eu até dar uma aumentadinha, beleza? E o que implica aqui, tá, galera? Vocês podem ver que eu até mudei a seta aqui, essa seta. Por quê? Continua, eu vou colocar que o Power BI Desktop, que é um software instalado numa máquina, ele é nosso software oficial de desenvolvimento, tá? Então, existem outras formas da gente desenvolver? Existem, tá? Mas eu vou colocar isso porque fica claro e simples, a gente não precisa complicar, tá bom? Então, a gente vai considerar que ele é o nosso software de desenvolvimento. Então você vai lá e lê o seu SQL Database. Enquanto aqui no Import eu tenho vários tipos de fontes de dados, quando a gente vai para o Direct Query, não vai funcionar com Excel, não vai funcionar com CSV. Você vai precisar ter um banco de dados SQL, seja SQL Server, Postgres eu sei que funciona, Oracle Database, dependendo da versão, funciona. Você precisa ter um banco de dados com o que a gente chama de consulta de dados nativa, ou Query Folding. Por quê, galera? Porque agora você não vai importar mais os seus dados para o seu modelo semântico. Seu modelo semântico, ele vai mandar as medidas DAX, as queries, as modelagens, lá para o banco de dados. Mudou o sentido. Então, em tempo de execução, o que é tempo de execução? Você está lá com o relatório na tela, fazendo seus filtros, e a cada mudança que você faz, o motor do Vertpack ele traduz o seu DAX para SQL e faz uma query lá no banco de dados, e aí vem o visual transformado para você.
obviamente você já deve estar pensando, cara, mas isso deve ficar lento. Acertou? Acertou. Por quê? Você faz uma query, você tem que mandar lá para o seu banco. E seu banco, às vezes, não é um banco tão tunado, não passou na tunagem que a Power Tuning faz, não é um banco modelado certinho. Às vezes você está fazendo isso no banco de produção, que é pior ainda. Eu ia falar isso. O que é pior ainda, aí tu tá lá fazendo mudando o filtro no Power BI e a galera não consegue lançar uma nota fiscal no sistema porque você está fazendo uma query lá. E é comum isso acontecer. Também fala isso. Né, Luiz? É comum demais. Tá? Quer ver? Então, volta rapidinho. Nesse caso aí não vai ter, então, a carga, né? Que seria essa atualização, é isso? Não vai ter a query no banco. Você só vai exigir do banco durante o processo de atualização. É uma vez. Depois que o dado está aqui, é rapidinho as iterações. O relatório só fica nessa conversa aqui. Tá? Nessa conversa entre o modelo e o relatório. Quando a gente pega, tem cenários, né, que a gente tem lá, o cliente tem vários jobs de carga, então seria mais ou menos nesse padrão aí, né? Já no caso de baixo é o que ele já consulta meio que direto ali, ou em alguma base, ou direto da produção, né? Exato. Então aqui você tem que... Existe uma desvantagem, né? Depois a gente vai comparar os 3 modos, né? Ou 4 modos, 3 modos. Que... Por exemplo, aqui você tem uma desvantagem, digamos assim. Você tem a latência. Então, o que é a latência, né? A pessoa lançou a nota fiscal lá no seu sistema. Ela não vai aparecer automaticamente no relatório. Então, tem a latência do processo de atualização, ou seja, uma vez por dia, ou a galera fala D-1, né? Atualiza os dados. Então, você tem a latência, né? Contrapartida, você tem uma grande vantagem. Lá na ponta, o relatório é rapidinho para o usuário final. Ele não sente lentidão porque o dado já está aqui. Tá? Já no Direct Query, você não tem o problema da latência. A nota fiscal foi lançada aqui, se a pessoa atualizar lá o relatório, já está lá. Já está se ele apertar F5 no navegador, ele já vai enxergar aquela nota fiscal. Então ele fica perto do real time. Tá? Então não existe processo de atualização. Contrapartida, se o banco é muito pesado, você vai esperar ali uma consulta que vai demorar para voltar, tá? Que vai demorar para voltar, tá? Então, assim, existem as suas aplicações. No melhor dos mundos, em resumo, tá? O modo import sempre vai ter a melhor performance para o usuário final. Sempre, tá? O Direct Query, ele não vai ter a melhor performance, mas ele vai ser a menor latência. Então você vai ter a sua informação mais rápida, tá? Exemplo disso, vai fazendo a pergunta do Guilherme, que eu já vou abrindo aqui o portal para a gente mostrar as coisas. Show. Guilherme Vicentini, boa noite, turma. E como fica a questão do query folding com ETL no Power Query? Tá. Isso, automaticamente, quando a gente cria uma fonte de dados SQL lá no Power BI, ele já identifica através do conector que ele possui isso, tá bom? Se ele não tiver, ele não habilita. Me relembra que a hora que eu abrir o modelo import aqui, eu vou mostrar isso rapidinho, tá bom? Tá. Quer falar do Davi ou deixa mais para frente? Qual que é do Davi? É sobre Self-Service BI? A gente fala depois. Tá. Vamos falar eu sigo aqui, especificamente mais sobre os modelos mesmo. Então aqui, pessoal, é isso aí. Então, ó, inclusive, esse portal é o portal da Power Tuning, utilizando o nosso produto Power Embedded. Se você não conhece, você está gastando dinheiro à toa com licenças do Power BI, tá? Então, Power Embedded é o produto que te ajuda a reduzir drasticamente o consumo de licenças do Power BI e te dá um portal totalmente white label. Você consegue colocar a tua marca, consegue personalizar muito mais que o próprio Power BI serviço. E aqui você não precisa de licença do Power BI próprio as pessoas usarem, tá? O link está aí
no chat para vocês conhecerem o produto e agendar uma call com o nosso time comercial, técnico, para te demonstrar em detalhes, beleza? E eu já estou utilizando ele aqui. Esses dois modos que eu mostrei aqui está em 2 relatórios. Vou mostrar o import primeiro, tá? Um relatório muito simples. Ok, já está aberto. O que é esse modelo import? Então eu tenho lá um modelinho aqui da Power Live 12, tem aqui vendas ao longo do ano, um Pareto aqui por categoria, né, das vendas, e aqui vendas por nome do país, tá? Então veja só, quando eu clico em qualquer parte aqui, ó, ele é praticamente instantâneo os filtros relativos dessas dimensões, tá? Se eu trocar aqui também o ano, aqui, ó, é muito rápido. Por quê? O dado já está em memória. O dado já foi importado. Então, o usuário vê isso instantaneamente. Beleza? Isso é legal vocês já entenderem isso. Outra coisa, vocês estão vendo que eu estou logado aqui como meu usuário, né? Então, eu estou logado com o meu nome. Então, eu tenho acesso aqui. Opa, deixa eu colocar aqui. As vendas online, Austrália, Holanda, França, ok? Então, isso aqui está no meu nome, tá? O que eu quero mostrar também? Que o modo import é totalmente compatível com RLS, né? Então, se eu abrir o portal de administração aqui, inclusive, esse aqui, dando uma palhinha para vocês, é o nosso portal de administração. Você contratando o Power Embedded, você vai ter esse portal de administração, tá? Então, se eu quiser ver aquele relatório como um outro usuário, por exemplo, vou pegar aqui o usuário do Dirceu, né? Se eu quiser ver aquele cara como o Dirceu, se eu vier aqui Power Live, é o mesmo relatório, tá? Pode ver que tá o nome dele aqui. Ele já vê outros países, ó. Estados Unidos, Canadá, tudo isso funcionando no nosso portal, tá bom? O que eu quero mostrar agora para vocês? Vou fechar aqui. Vou minimizar o portal de administração. Eu quero mostrar para vocês, eu estou vendo aqui como Dirceu ainda, né? Porque ele mudou. Mas pode ser, pode ser. Agora, eu vou mostrar aquele segundo modo, o Direct Query. O que ele está fazendo nesse Direct Query, galera? Ele está batendo lá no meu servidor SQL da minha conta no Azure, tá? Então ele está fazendo a query lá. Vamos ver o comportamento desse cara. Ele já está demorando mais, se vocês perceberam, do que o import só para abrir, tá? Ou seja, ele está indo lá buscar as informações. Ele vai aparecer. Ele está buscando, ele está batendo uma query lá no banco de dados agora, tá? E tomara que carregue para não passar vergonha. Eu testei antes. Então vamos aguardar. Se tivesse algum erro de alguma... Ó, tá carregando. Vocês estão vendo aqui, ó, rodando, igual o rock do Silvio Santos, ó. O que ele tá fazendo? Ele tá segregando vendas por ano, tá segregando, tá calculando o Pareto para mostrar. São várias queries disparando lá no banco de dados, tá? Vamos esperar carregar. Isso é o modelo em Direct Query, tá? Isso para um usuário. Imagina vários, dezenas, centenas de usuários atualizando e quem toma conta do banco só vendo aquele monte de query lá, vindo lá do Power BI. Exatamente. No mínimo aqui são 3. São 3 visuais. Carregou, beleza? Mesmo visual. Quando eu clicar aqui em 2022, por exemplo, o que vocês acham que vai acontecer? Aguarda calcular, meu filho. São outras queries que estão disparando no banco. Isso para o usuário final é horrível. É reclamação atrás de reclamação, tá? Mas para modelos massivos e grandes, você não tinha outra opção a não usar Direct Query, porque o modelo import não comporta modelos gigantes, porque existem limitações de tamanho, tá?
Daniel Lima, coloca essa pergunta dele, por favor. Deixa eu só botar uma antes aqui, ó. Cadê o Claro. Do Caio? Eu ia botar enquanto carregava. Você estava mostrando ali o portal de administração, né? Então tá aí, ó. Caio Henrique, esse portal aí é top demais, hein? Gostei dessa opção de ver como usuário. Legal também, né? Ela é muito top. Show? Vamos lá, Daniel Lima, parente aí, ó. Pesote, como funciona esse RLS da plataforma? É através de alguma configuração para o perfil do usuário ou é necessário utilizar alguma tabela auxiliar para surtir efeito de RLS? É igualzinho vocês fazem no portal do Power BI. Então você vai ter uma tabela auxiliar com os usuários do pessoal que acessa, tá? Então você pode configurar lá. A única diferença é que os usuários você pode configurar por usuário ou por grupo diretamente na nossa plataforma. Então você não configura no Power BI serviço, e sim os usuários na nossa plataforma. Mas o RLS é isso, tá? E não existe os dados, por exemplo, de Holanda para o Dirceu. Então é segurança mesmo. Beleza? Então a gente só tinha, até então, esses dois modos de importação aqui no Power BI, tá? Ou o importar ou o Direct Query. E o Direct Query veio para quê? Para suprir os grandes dados, as grandes queries, os grandes datasets que não são possíveis. Contrapartida, você tem essa performance um pouco degradada. Tá? Só para complementar, então, sempre fica, né, quando o pessoal está começando ali, às vezes, né, na área e tal, fica, isso aqui é melhor, isso aqui, não, estuda isso aqui, porque não sei o quê. Então, meio que não existe um melhor do que o outro. Existe um cenário que um vai ser mais adequado e para um outro determinado cenário que é muito maior, talvez aquele não seja o mais indicado, seja um outro ali. Igual você mostrou, ambos ali, né? Então, um vai ser melhor em uma coisa, outro vai ser melhor em outra. Então, não tem almoço grátis, né? Porque a gente fala. Ou você vai ter que escolher e ficar ciente, né? Então, o que é interessante aí do pessoal que desenvolve, que atua ali, né, nas empresas, nos clientes, conhecer as formas que podem ser feitas e ficar ciente de cada coisa até para poder explicar para os usuários, para a direção ou para o coordenador. Cara, a gente tem que investir porque isso aqui, ó, já pulou para o outro cenário. Então, a gente tem que migrar, tem que contratar uma outra coisa, aumentar a capacidade, né? Então, bem legal esse exemplo. E a Power Tuning também tem consultoria, né, nesse serviço, né? Então, pode ajudar a fazer um assessment no teu ambiente e te indicar onde você pode atacar para melhorar isso, né? Então, isso eu acho que a performance, ela é dinheiro. Então, assim, é totalmente... o retorno, o ROI, é muito rápido, tá? De você otimizar seu ambiente. Você não falou de um almoço grátis, mas é legal porque o terceiro modo é quase que esse almoço grátis, cara. E a galera não sabe que existe. Então, vou apresentar aqui para vocês o tal do... Deixa eu caber tudo aqui. 90% cabe. O tal do modo do Direct Lake, tá? Que ele existe no Fabric. Tá? Então, aqueles modos, todos existem no Fabric. Os dois primeiros, eles existem no Pro também, tá? Só que esse modo aqui, ele só existe com uma capacidade do Fabric. Por quê? Vocês viram que voltou todas as fontes aqui de novo. Beleza? Então eu consigo ingerir várias fontes. Eu poderia ter colocado até os grafos aqui, bases NoSQL, imagens, vídeos, colocar o que eu quisesse aqui, tá? Várias fontes estruturadas e não estruturadas. Por quê? A nossa ingestão agora ganhou outros artefatos bacanas para a gente ingerir dados. Então a gente não tem só o M. Quem quiser, ainda tem o M, eu nem coloquei aqui, mas você poderia usar Dataflow Gentil. O Luciano vai ter um infarto agora ali, falando do Dataflow. Para quem não sabe, Dataflow é o fluxo de dados, né? Um artefato que já existe há bastante tempo. Ele ainda é usado bastante, só que ele é o vilão de consumo de capacidade, né? Então a gente brinca bastante na comunidade por isso. Só que a gente ganhou outros artefatos muito mais performáticos. Para quê? Para a gente ingerir esses dados. Então, a gente vai ter aquela latência
que a gente tem no modo import, ou seja, de puxar o dado para dentro do workspace, vamos ter sim, tá? Então a gente tem que puxar esse dado para o grande lago de dados do Fabric, que chama OneLake, tá? Então, a gente vai puxar esse dado para cá. Através do quê? De um Data Pipeline, que é o nome para o já consagrado Data Factory. Dentro do Fabric, ele ganhou um outro nome, que é o Data Pipeline. Tem ali as estruturas de arrastar caixinhas e bem low code, extremamente performático. Então ele pode ingerir fontes desse tipo. A gente ganhou notebooks, tanto que pode escrever instrução SQL, como Python puro, ou esse carinha aqui, que é o tal do Spark, tá? Que tem computação distribuída e tem alto poder de processamento. Você pode configurar cores de processamento, pools específicos, utilizar bibliotecas do PyPI. Cara, você ganhou um arsenal, tá? Você ganhou um arsenal diferente. Por quê? Essas fontes de dados, no final do dia, elas são importadas e transformadas em tabelas delta, tá? Essas tabelas delta, galera, que vão lá para o nosso Delta Lake, por debaixo do pano não passam de arquivos Parquet ali. Mas não menosprezando o Parquet. Parquet, cara, são documentos, arquivos extremamente performáticos e tem essa estrutura colunar também, como a gente espera no modo import, o que vai facilitar daqui para frente. Então, não importa a tua fonte, não importa teu meio. Você gosta de SQL? Dá para te atender. Você gosta de Python? Dá para te atender. Ah, você gosta de M com Dataflow? Você consegue também. No final do dia, tudo vira uma tabela delta, tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas se preocupam muito nisso e não olham que seu dado está lá agora dentro de um lake house. E aí o que é legal, ele pode estar dando de um lake house ou também de um warehouse. Então, pô, aquele cara que é extremamente SQL, full SQL, cara, você vai surfar aqui de boa. Não tem essa, falar, eu só sei SQL, eu só sei Python, não vai me agradar. Cara, você tem como você se virar aqui. O Fabric veio para isso, tá? Então, no final do dia, sua tabela está aqui nesse Delta Lake, legal? E lógico, galera, com muito mais performance do que ingerir com M, tá? Então você pode usar API, nem coloquei, poderia ter colocado aqui. Você não precisa de gateway para ingerir dados da cloud. Pô, é top demais, tá? Beleza. Por que eu cheguei daqui até aqui? Porque depois daqui, galera, seu dado estando aqui, você vai ganhar um novo modo, que é o Direct Lake, que une o melhor dos mundos, do import e do Direct Query. O que ele faz, tá? O que ele faz? Lembra que eu falei que o Delta Lake é um arquivo colunar? É um formato colunar? E lá o Vertpack do modelo semântico também trabalha de forma colunar? Então, você não armazena nada aqui. E você não faz a importação. Não tem refresh. Então, você não tem delay do dado do Delta Lake para o modelo semântico. O dado caiu aqui no Delta Lake, seu relatório já vai enxergar. Beleza? Então, ele tem o comportamento de Direct Query, de ter uma conexão direta. Então, isso é muito legal. Então, muita gente que está no Fabric que está atualizando o modelo semântico aí. Está usando o modelo import. Beleza. Segundo ponto. Ele tem a performance quase igual do modelo import. Tá? No caso de hoje, a gente vai perceber nem diferença. Tá? Por quê? Mesmo não importando, a velocidade é muito rápida. Por quê? Quando o relatório lá, esse relatório aqui, vamos voltar aqui para ficar bem claro. Power Live. Então, aqui, ó. O que o Direct Lake faz, tá, galera? Vamos pensar nesse relatório aqui, ó, só nesse visual, perdão. O que temos aqui nesse visual? Nós temos o total de vendas e o ano. O que o Direct Lake faz?
vai lá, busca nas tabelas Parquet a coluna de ano para mim e a coluna e a medida do cálculo do sales amount e monta para mim esse visual. Ele só vai e cacheia o que você precisa. Se você tiver um outro visual que já tem essa coluna, adivinha, ele não vai buscar de novo. Eu já não tenho sales amount aqui, então ele já otimizou, tá? E isso fica cacheado, tá? E as colunas que você mais utiliza, ele vai manter cacheado. Obviamente que eu falei de uma forma bem simplista. Por trás dos panos acontece muito mais que isso. Então, quando a gente está falando de Direct Lake, a gente está falando da união dos melhores dos mundos, do modo import e do modo Direct Query. Tudo em um modo só. Porque teu dado está no formato bem próximo do que o modelo semântico precisa. Legal? Então você não tem refresh, você só vai ter o time de digerir seu dado e transformar para uma Delta Lake. Não importa a fonte, não importa o modo, mais uma vez, importa que seu dado esteja aqui, tá? E o seu dado estando aqui, você consegue usar em qualquer workspace, em qualquer modelo semântico e unir essas coisas. E a gente usa o Power BI Desktop também para dá para usar online, tá? Recentemente, então essa semana também lançaram uma feature lá. Eu não vou falar sobre ela hoje, senão vai bananar a cabeça de vocês. Eu vou utilizar o Power BI Desktop para mostrar para vocês como que funciona para montar uma edição, um modelo semântico indirectly. É legal eu mostrar isso aqui para vocês verem como que é simples. É só conhecer, beleza? Então, vamos lá. Tem alguma pergunta, Luiz? Mas tem um monte. Quer parar aí ou quer seguir? Depois a gente faz. Vai fazendo aí. Eu vou... Ó, eu já vou responder a do Davi Milhome, às 20h45. Ele falou opção do Composite Model daqui a pouco. Beleza? Tá. Não vamos queimar a largada. Vou falar sobre ele. Caio, dá para fazer Wirehouse, mas DBT fica top demais também. Acho que é do que você tá falando. Dá para usar o que você quiser. Falaram aqui da camisa do Luciano, camiseta que o Alisson separou para ti do Dataflow. Com certeza. Se não existir, a gente vai fazer. Seria bacana. Respondeu, não duvido. Tem uma, cadê? Tem duas. Essa daqui. O Caio também comentando aí, acho que desse último caso aí que você mostrou, ficou muito apelão esse modo, não tem para ninguém. Para a empresa que tem Power BI, Fabric é a melhor stack. Tem uma aqui do Rian Pedro Linhares Miranda. Quer fazer ela agora ou do Delta Lake aí também? Quer que eu leia? Não, eu respondo. Tá. No caso, para importar para o Delta Lake, seria via agendamento, certo? Pode ser via agendamento, ou você pode usar ainda artefatos de Real Stream dá para você pegar algum gatilho de qualquer como que eu posso dizer, artefato real time que dispare teu pipeline e você faça ingestão até nesse sentido, tá? Então, eu esqueci o nome agora, cara, dos gatilhos lá. Webhook. Tá? Então você pode usar o webhook para atualizar e não ter limites, tá? Se você quiser agendar de 1 em 1 minuto, você consegue agendar tua ingestão lá. Obviamente, capacidade, né? Quanto mais vezes você precisar atualizar, mais caro custa. Tá? Do Thiago? Tem mais uma. Tiago Figueiredo, usando o fluxo de dados Gen 2 com uma consulta direta no banco de dados, como posso dar manutenção no storage deste Lakehouse? Tá. Manutenção, eu não vou me atentar ao que ele falou do fluxo de dados Gen 2, consulta direta no banco, tá? Isso é um método que ele usou, não tem... isso é indiferente, tá? Eu vou me prender, falar da manutenção no storage desse lake. Fazer manutenção no storage, você tem notebooks aí que você pode utilizar em Python para fazer a limpeza ali do Vacuum VOrder Optimize o Luciano até colocou aí, ó. Colocou. Os comandos aí. Pode pesquisar por esses termos que você já vai estar bem servido sobre fazer manutenção nas suas tabelas de storage aí do Lakehouse, tá? Porque falando das tabelas Delta, né, a gente tem algumas coisas muito
muito legais, né? Que a gente pode fazer time travel. Então a gente pode voltar no tempo com as tabelas Parquet, por exemplo. Então a gente carregou um dado lá que estava errado. Você pode voltar. Isso aí, dependendo, é tudo configurável, né? Ou você pode voltar, testar, avançar para frente, né? A gente pode até marcar uma live só sobre isso no futuro. Tem muito material para falar sobre isso. Hoje a gente quer se atentar a falar sobre os modelos de importação mesmo. Beleza? Show. O Rian respondeu aqui também, top, né? Você respondeu a pergunta dele. O Luciano acabou de responder aí também, né? Ajudando aí o colega. Beleza. Tem uma do Bruno aqui, ó. Você vê aplicações práticas de IA para automatizar transformações de dados antes de chegar no Delta Lake? Tem um monte de coisa rolando, tudo muito no início, tá? O que a gente vê funcionando bem são tabelas que já estão praticamente tratadas. O que precisa tratar, nada tem substituído a análise humana, né, sobre cada caso aí. Então, assim, eu vejo sim várias aplicações rolando, mas ainda muito no começo, né? E o próprio Copilot no Fabric é acessível em qualquer capacidade, né, para você testar esse tipo de coisas. Mas estamos no começo nesse quesito, tá? Estamos bem no início desse processo, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. E o que eu tenho visto por aí. Show. Chegou mais uma. Galera bombando aí. Isso aí, galera. Mandem as dúvidas, aproveitem aí. Fábio Silva acredita que o Fabric que será o grande nome em 2026, brigando mais forte com Databricks? Eu acredito que é um grande nome já agora. A gente não acha gente para trabalhar com o Microsoft Fabric. Tá todo mundo querendo Microsoft Fabric. Cara, é muito projeto. É muito Show. projeto. Que bom, né? já tá bombando, não é 2026, não, é agora já. Show. Beleza? Ó, Beleza. Douglas, cara, meu parceiro, velho. Cara, ele é monstro. Você que é monstro, irmão. Top demais esse cara, velho. Show. Então, vamos lá. Segue aí, depois a gente volta lá, que ficou umas para trás, acho que do Davi, se não me engano. Tá? Beleza. Então, assim, ó, eu vou mostrar. Cadê? Então, esse aqui é o workspace do que a gente está vendo lá nos relatórios, tá? Vou tirar um pouquinho o zoom. Então, a gente tem um modelinho lá em Port e Direct Lake, tá? Quando a gente vê aqui o modo de linhagem, ele está mostrando exatamente isso que eu montei aqui embaixo, tá? É a mesma fonte de dados lá no meu Azure, na minha conta do Azure lá. E aqui eu tenho um modelo em Direct Lake, o Semantic Model e o Semantic Model Import, um relatório plugado em cada um. Beleza? O que tem aqui em cima? Eu fiz uma ingestão via Lakehouse. Então eu tenho o mesmo banco de dados SQL Server, eu usei um Data Pipeline para ingerir o dado no Lakehouse, tá? E todo Lakehouse é legal que ele tem um SQL Analytics Endpoint, tá? Então, só que esse cara não tem nenhum relatório. Por quê? Nós vamos criar agora, tá? Então, eu gosto de usar o Power BI Desktop para configurar tudo. Então, o que é legal agora é que eu estou abrindo o Power BI Desktop. Obviamente, eu tenho que estar logado na conta onde está o Lakehouse, que eu vou ingerir os dados, tá? É um modelo totalmente em branco aqui e ele é muito simples, tá? Você vem aqui, ó, catálogo do OneLake. Então já está disponível aqui. A gente vem na setinha aqui ao lado, eu vou escolher quem? Um Lakehouse, tá? Então, Lakehouse, eu só tenho um, beleza? Vou clicar nele. Apareceu aqui grifado destacado, né, o botão conectar e tem uma setinha aqui do lado. Poderia ter dois botões, eu acho. Ao invés dessa setinha, isso aqui não é muito intuitivo, né? Então, se eu quero criar um modelo em Direct Lake, eu venho aqui, ó, setinha do lado. Olha só que legal. Eu tenho duas opções. Esse cara, conectar-se ao OneLake, lembra que eu falei do grande lago de dados do Microsoft Fabric? É esse cara aqui, o OneLake. Então, isso aqui vai criar um modelo em Direct Lake. Se eu conectar nesse cara aqui, é como se eu estivesse usando o meu Lakehouse como um banco de dados somente. Seria fazer uma conexão ou import ou direct query. Eu não vou ter os benefícios do Direct Lake aqui, tá?
mas ele também te dá essa opção. Então, o que eu quero é esse cara aqui, tá? Conectar-se ao OneLake. Abrir uma tela diferente para muitos aqui, onde você vai escolher as tabelas do seu Lakehouse, tá? Deixa eu só ver o padrão de nomenclatura que eu usei. Power Live 12, beleza. Então, eu vou dar um nome para o modelo semântico, tá? Então, Power Live 12, e vou chamar aqui, ó, de Direct Lake, tá? E aqui está no workspace que eu já estava e eu quero todas essas tabelinhas. Posso selecionar todas aqui, pode selecionar só algumas, não tem problema. E vou dar OK. Uma coisa que é legal, quando eu clicar OK aqui, ele vai criar um modelo semântico lá no workspace. Ele não vai criar um arquivo aqui na minha máquina. Não é um arquivo na minha máquina. Não vai ter mais arquivo PBX. Ele está conectado lá, tá? Vamos esperar. Ó, já criou o modelo. Se a gente for lá no Workspace, vou até mudar aqui o Lineage View para mostrar aqui, vou dar um refresh na página. Normalmente ele caiu lá na pasta raiz, né? Como eu criei, ó, ele está aqui, ó. Tá? Facilmente eu posso movê-lo para a pastinha lá, né? Move to Power Live 12, fica lá dentro junto com os demais, tá? Então ele está aqui, ó, Direct Lake. Beleza? É tudo muito simples no Fabric, não muda nada aqui. E aqui a gente vê essa inscrição Direct Lake, tá? E aqui é a modelagem de um modelo de Power BI igualzinho. Tanto é que você passa o mouse aqui, ó. Opa, deixa eu passar de novo. Ó, Direct Lake, tá? Em qual workspace que ele tá e qual que é o servidor. Servidor é o Lake, tá? Então ele tem até um símbolo diferenciado com esse. E aqui você pode fazer os relacionamentos normais. Então, aqui, cadê minha tabelinha fato? Minha sales aqui. Minha sales está aqui. Eu posso vir aqui e fazer order date com date, tá? E aí começa algumas coisas um pouquinho diferentes, né? Não aparece a amostra dos dados para você mais, tá? Aí você tem que começar, você já modelou lá atrás, então você sabe quais são as colunas, então você sabe que você quer do lado muitos para o lado 1 da dimensão, tá? Que é o modelo único e eu quero uma integridade referencial. O que, que é isso, né? A gente pode falar isso no futuro, mas isso aqui é para garantir que você não quer aquelas linhas em branco, coisa e tal. Você garante que os seus dados foram modelados adequadamente. Então eu vou colocar aqui, eu vou salvar. E aí você vai criando esses relacionamentos e isso já está ligado lá no servidor do Fab. Você não precisa salvar. Não existe nem como você salvar. Tá? É só fechar e sair fora. Tá? Obviamente que eu não vou modelar tudo isso aqui, senão a gente vai levar um tempo. Tá? A gente pode usar o quê? O tal do TMDL. Então eu já fiz essa modelagem e o TMDL é legal para isso, tá? O que é esse TMDL? Quando a gente, eu vou puxar aqui, ó, o modelo semântico para cá, veja só, você tem toda a informação do seu modelo aqui, as tabelas, as colunas, medidas. Aqui abaixo vai ter inclusive, ó, a sua fonte, ó, Azure Storage Data Lake e tem aqui, ó, One Lake, um ID, tá? E vários outros códigos, tá? E ó, tá falando, ó, tá lá no Direct Lake, ó, modo Direct Lake, lá no Lake Compose, beleza? E você pode criar isso, pode puxar só uma tabela, por exemplo, você pode puxar só a relação, o relacionamento, alterar. Então eu já tenho esse código pronto para a gente não perder tempo e ficar modelando o dado aqui, tá? Inclusive eu consigo acessar pelo meu VS Code aqui do lado, onde a gente tem aqui, ó, Direct Lake, já deixei pronto. Opa, digitei errado. Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl C. Vou só aplicar aqui, ó. Aplicar. Beleza. Atualizar agora. Já foi. Tá pronto. Beleza. Posso fechar aqui. Eu gosto de fechar tudo isso aqui para não ficar bonitinho. E esse modelo, galera, ele tá pronto para usar um relatório, tá? Então veja só. Já está tudo relacionado, certinho. Já marquei a tabela de data como data. Então é um modelo comum, beleza? Onde que eu salvo? Não tem salvar, está pronto. Beleza? Está pronto, tá? E aí, Alisson, mas como que eu crio um relatório agora? Simples. Power BI.
Isso é o modelo Direct Lake, tá? Ele já está conectado ao Lakehouse, tá? Então eu venho aqui, ó, catálogo do OneLake novamente. Venho aqui ao lado. O que eu quero agora? Lembra que eu já criei o modelo? Então eu quero um modelo. Usuário final, agora eu vou pegar um gancho na pergunta do David, que está falando sobre Service BI. Self-Service BI. Deixa eu voltar ela aqui na tela. Rapaz, tá aqui para cima. Deixa eu ver se era essa. Do Service BI, é esse? É isso aí. Então, modelo Self-Service BI. Eu enxergo o modelo Self-Service BI como sendo a situação onde o usuário de negócio vai ter uma modelagem já validada pela equipe de TI e principalmente pela equipe de dados da empresa, onde reflete as regras de negócio da empresa, ou seja, onde tem um modelo semântico pronto. Então eu entregaria para usuários de negócio um modelo de dados pronto, ou seja, exatamente nesse estágio, onde a gente tem um modelo de dados onde o usuário final de negócio ele só vai criar o relatório que ele quer. Ele vai se conectar, por exemplo, a um modelo Direct Lake, ele vai conectar, agora eu não vou mais na setinha, agora eu vou no conectar, e você já tem o relacionamento pronto, ele inclusive não consegue desfazer esse relacionamento, então impede do usuário fazer cagada, e ele consegue arrastar normal os visuais ali e montar os visuais que ele quer, tá? E ele tá ligado aqui, ó, em Direct Lake no Workspace Pesote Dev. Então, Self-Service BI entrega um modelo pronto para que os usuários de negócio construam os seus visuais, tá? Então, esse é a minha opinião. Tem pessoas que discordam um pouco, mas eu vejo que é o caminho mais seguro, tá? E o menos custoso para a empresa, tá? Para isso, tá? Então, como que eu crio um relatório? Tem mais uma dele aqui, ó. Não sei se era para complementar. Isso faz com que possam surgir erros muito difíceis de se rastrear e talvez imperceptíveis ao analista de negócio não técnico. Exatamente, por isso que eu prefiro entregar o modelo semântico. Quem tem que fazer a modelagem semântica é o Analytics Engineer ou engenheiro de dados ali já próximo da análise. Tá? Por isso que Power BI não é só gráfico bonito, tem toda uma engenharia por trás. Deixa eu só aproveitar aqui e ler mais alguns que ficaram para trás. O Pedro Moda, boa noite, acompanhando, porque sei que só vai vir coisa boa. Teve aqui do Eduardo também, ó, Barbieri, Gano de Laroca, a hora que Laroca apareceu. Grande Tássio aí também, parceiro nosso, só gente legal aí, Luiz. Beleza, acho que passamos aqui. Beleza. Então eu já tenho meu relatório lá em Port feito, né? Inclusive tem 400 megas o modelo import, então isso é legal falar, e os modelos indirect ali tem 10 KB, né? Então aqui o que eu vou fazer? Eu só vou copiar aqui essa página, então Ctrl A aqui, ó, selecionou tudo, Ctrl C, é o mesmo modelo, utilizei as mesmas colunas, eu só vou dar um Ctrl V aqui, e aí ele já está pronto. Indirect Lake, tá? Então eu só copiei o visual, tá? Eu não gosto desses filtros. Vou fechar aqui. Eu só vou colocar uma tela de fundo numa corzinha que é um quase branco aqui, que é um F3, F2, F1. Tira essa transparência, tá igual os demais, tá? Beleza? Então aqui eu criei um relatório que está conectado diretamente ao modelo. Esse carinha sim, eu vou salvar, porque ele é um relatório somente, tá? Eu vou salvar aqui como... Não vou falar de formato PBIP, até adoraria, um dia a gente pode falar só sobre isso, que é mais complexo. Vou salvar aqui como Power Live 12 Direct Lake.pbx, tá? Na mesma pastinha, e vou publicar esse carinha lá como, aqui, lá na pastinha direto, junto com os demais. Veja só, tá vendo que aqui tem todos os países? Porque eu estou editando, então o RLS não está aplicado aqui ainda.
tá? Ele só vai aplicar lá no nosso portal. Posso fechar esse cara? Posso fechar esse aqui também? Depois a gente abre. Vamos ver o que rolou aqui. Então, aqui no Fabric, se eu atualizar aqui, veja só, vamos ver a linhagem, como que ficou dessa parada aqui. Olha só que legal. Tirar um pouco o zoom. Os modelos import e direct query não mudou nada, né? Então a gente tem aqui o Lakehouse conectado em Direct Lake, diretão aqui com o modelo semântico e o relatório plugado. O dado chegou do servidor para cá, vai estar lá no relatório. E a gente vai ver esse relatório aqui na prática, tá? Então ele está abrindo aqui para nós, já está aqui, tudo certinho, né? Vou até configurar com vocês lá no nosso portal da Tani, tá? Então, como que isso acontece aqui na prática? Ó? É muito simples. Eu venho aqui em relatórios, venho aqui em pesquisar, na verdade, em importar, relatório do Power BI, vou selecionar o workspace, que eu estou usando aqui esse Pezot Dev, olha lá, Power Live Direct Lake, está tudo totalmente aqui, importei. Então ele já está aqui, beleza? Vamos criar aqui em relatórios novamente. Vou pesquisar aqui por ele. O que eu quero, o que eu preciso fazer, né? Segurança é um dos títulos da live. A gente vai dar segurança aqui para esse modelo Direct Lake. Então aqui em ações, eu vou aqui em editar. Eu já preparei 2 grupos aqui, né? Para a gente ganhar tempo. Power Live 12 ADMs. Só tem o Fabrício lá. E RLS tem nós, meros mortais ali. Tá? A gente pode salvar esse cara. Beleza? Eu vou de novo nele, agora eu vou configurar a regra. Tá? Então, Power Live. Perguntaram aí como faz para configurar a regra, né, no nosso portal. Muito simples. Ó. Ações, editar, RLS. Tá aqui um botãozinho, esperto. Então aqui, não apareceu nada, né? Você só vem e clica aqui em recarregar a lista de roles. Tá? ADM e RLS. Legal? Então aqui em ações, gerenciar, eu vou colocar o grupo. ADM. Isso adianta bastante, né? E aqui em ações vou colocar o grupo que eu separei para RLS. Tá? E vou salvar. Então tem um grupo em cada um. Tá? Muito bem. Vou voltar aqui no Home. Vamos ver o portal aberto lá. Que está. Aqui não. Aqui não. É aqui. Então vou voltar aqui. Vamos logar novamente, sem problema. Expirou. Ó, já está aqui. Meu Direct Lake. Estou logado como Alisson. Vamos ver aqui. Aconteceu um erro aqui. Por que aconteceu esse erro? Porque a gente precisa configurar uma questão aqui no relatório. Aqui em Workspace, Pezot Dev. A gente vem aqui no modelo semântico, em Settings, ele está falando sobre essa questão do single sign-on. Então a gente tem que criar uma conexão de dados aqui, que a gente vai configurar aqui, ó. Eu já tinha criado uma conexão para esse OneLake. Então vou aplicar aqui. Já foi, beleza? Saiu aquela mensagem. Quando eu voltar aqui no portal e atualizar essa página, é para tudo estar correndo tudo certinho. Tá aí. Vocês viram a performance do Direct Lake perto do Direct Query? Como é diferente? Vamos ver o Direct Query batendo lá no banco? Dá para tomar um cafezinho, pô, nesse outro aí. Tá pensando. Tá pensando. Tá pensando. Parece, pegando o gancho de banco de dados, parece uma query sem índice e uma query com índice. Sem índice aí fazendo um scan, quando cria índice, a outra faz um seek lá e traz bem mais rápido.
Uhum. Cara, imagina o usuário isso aqui na correria, querendo ver fechar a meta do mês, aquela pressão, e o cara toma uma query desse jeito. Meu, e toma um relatório desse jeito. É desastroso, cara. Cara, não carregou ainda. Tá? Não carregou ainda. Agora que subiu os dados. Beleza? Quando a gente vai para Direct Lake, olha a diferença. Quase igual a import. Instantâneo. E aqui é quase instantâneo. E tá funcionando RLS, galera. Aqui, ó. Eu estou logado como Alisson. Está funcionando. Você não tem débito nenhum perante import. Tá? E aqui é um modelinho com 22 milhões de linhas na tabela fato. Tá? Não é um modelo qualquer. Tá? A gente está falando de um modelinho aí com quase 2 GB de dados. Tá? No Lake. Então, por isso que a gente fala que isso aqui, ó, é a combinação do melhor dos mundos, tá? É o Direct Lake. Eu não desenhei, mas a gente tem um quarto modo, que é bem simples, tá? É a combinação por tabela desse modo, do Direct Lake, mais o modo import, tá? Olha só que legal. A gente consegue criar um modelo misto, tá? Então eu vou criar aqui um modelinho rapidinho. Porque até então, o RLS só funcionava com modelos mistos. E recentemente, agora funciona 100% Direct Lake. Tá? Aquela tabelinha dos usuários, ela tinha que ficar numa tabela import. Então, nesse modelo aqui, a gente vai criar um modelo misto. De que forma? Tá? A gente vê aqui no catálogo do OneLake. Vou criar aqui de novo lá no Lakehouse, tá? E vou conectar novamente ao OneLake. Só que aqui tem um negócio legal. Eu vou chamar esse cara de Power Live e vou chamar de Composite, que vem uma pergunta que um amigo fez aí sobre o Composite Models, tá? É um modelo misto. É um modelo misto onde geralmente a gente coloca o quê? As tabelas fato que são volumosas, que são mais pesadas, que demoram mais para carregar, a gente coloca ela no modo Direct Lake. Então, no nosso caso, aqui é somente tabelinhas seias. As demais, as tabelas de dimensão, a gente vai colocar elas no modo import, porque elas atualizam muito rápido, né? E em alguns casos, às vezes nem muda, né? Se você tem uma tabela de data lá, você não precisa ficar atualizando ela todo dia. Então você atualiza ela de vez em quando, coisa e tal. E quando atualizar é 2, 3 segundos. Então aqui o Composite ele vai ter ainda um ganho. Ele vai tirar do Direct Lake as tabelas de dimensão e vai colocar no modo import. Você vai ter que atualizar o modelo? Vai, só para as tabelas de dimensão, que é 2, 3 segundos, coisa rápida. Tá? Então, aqui nesse caso, eu vou criar o modelo Composite utilizando só tabelinhas seios. Tá? Vamos criar ela aqui. Já criou o modelo para mim com uma única tabela, igual a gente fez para o Direct Lake. Inclusive, nesse momento, ele é um modelo full Direct Lake. Tá? Quando a gente for lá no Fabric, lá no Workspace, ele está inclusive na raiz aqui fora, Composite Models. Tá? Já vamos configurar. Por fim, depois eu vou configurar. Vou mover ele para a pastinha. Tá? E a gente já está chegando para o fim também. Então, Composite Models. Tá aqui, ó, Composite, Power Live. Vamos renomear esse cara? Porque eu fiquei. Depois a gente renomeia, que ele está aberto aqui, tá? Depois a gente faz isso. O que eu quero fazer agora? Eu quero trazer as outras tabelas no modo import para cá. Como que eu faço isso? Ainda não tem uma interface fácil para fazer isso. A gente tem que utilizar aqui o TMDL para isso. Tá?
Então você pode criar lá o modelo import e trazer as tabelas para cá. E só vai rodando e ele vai subindo, tá? Igual eu vou fazer aqui, ó. Então aqui, ó, eu já tenho uma Composite Sales TMDL. O que ele faz com essa tabelinha aqui? Ele vai... Por fim, eu vou usar ela. Primeiro eu vou trazer as outras tabelas. Então eu tenho aqui, eu fui lá, criei um modelinho import, selecionei as tabelas que eu quero, joguei lá para o TMDL e gerei esse código aqui. Então, Ctrl C, vou jogar ele lá, ó. Olha aí, meu querido. Beleza? E vou aplicar. Beleza? Ele aplicou. Eu vou atualizar no final, tá? Não preciso. E agora eu vou organizar a minha tabelinha sales lá, que agora eu tenho os relacionamentos para fazer, né? Agora que eu já trouxe as tabelinhas de import. Então, sales. Vou colar ela aqui. Vou aplicar. Belezinha, tá? Vocês viram que quando eu coloquei as modelos import, até apareceu uma tabelinha aqui, um ícone que a gente não tem no Directly. Então, se eu clicar aqui, ó, eu consigo até ver os dados. É que eu não carreguei nada ainda no modelo. Então, ó, já a tabela sales não pode ser mostrada, porque ela não está no modo de import. As outras estão. Então, a hora que eu carregar os dados, eu consigo ter. Isso é bastante legal. Beleza? Eu vou aqui, ó, já está tudo relacionado. Posso fechar aqui. Eu vou clicar aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, só faltou fazer o relacionamento. Perdão, galera. Rapidinho a gente faz o relacionamento aqui, ó. Store. Não, essa aqui é uma dimensão, perdão. Cadê minha tabelinha fato? Tá aqui, ó. Sales. Ó que legal. Tá vendo? Todo mundo no modo import e só essa tabelinha sales no modo direct lake. E aqui embaixo o que aparece? Modelo misto, tá? Então é misturado. Legal? Fecha aqui. Então sales order date vai com date. Muitos para um. E olha só que legal, uma coisa que a gente pode falar isso com mais detalhe. Vocês viram que tá? Eu não consigo marcar a integridade referencial. Por que que tá assim? Porque com as tabelas de menção no modo import, o próprio relacionamento já infere essa integridade referencial. Trazendo para o mundo da SQL, quando a gente faz uma query, a gente não faz lá um select from tabela where date tal é igual a tal coisa. As dimensões é justamente essa cláusula where. Então, quando você já tem ela no modo import, essa query, ela já, o filtro já existe. Então, trazendo para o mundo mais didático, é isso que está acontecendo aqui, tá bom? Então, 6, único. Trazer para cá. Beleza? Estou relacionando as tabelinhas import com a tabela direct. Aqui, customer key. Customer key vai com customer key. Também muitos para um, porque a tabela fato está em cima, ali naquela tela. Store key vai com store key aqui. Belezinha. Eu acho que só falta product. Deixa eu dar um zoom aqui. A tabelinha tá chata. E aqui product key vem com product key aqui. Tá pronto. Nosso modelo misto, tá? Tá prontinho. Não se preocupe com esses alarmes, tá? Nós vamos só fechar. Mais uma vez, você não salva nada na sua máquina. Ele está aqui, tá? Inclusive, a gente vai renomear esse cara para ficar igual. Eu tenho toque com essas coisas. Power Live, vamos aqui em Settings. Não é Settings, é só Rename mesmo. Então, Rename. Ok.
Já vamos consertar a conexão aqui, lá em Settings. Mesmo alarme do Direct Lake, do Signal Sign-On. A gente vem em Gateway. E olha só que legal. Apareceram duas fontes de dados diferentes, sendo que vem do mesmo lake, tá? Por quê? Uma é do One Lake, do Direct Lake. Tá mudo? Eu falei que tá normal aqui para mim, cara. Vê se mais alguém comenta aí. Tá. E aqui é do import, as tabelas do import. Tá? Então aqui eu já tenho as conexões prontas, ó. Só vou configurar. Apliquei. Tá tudo certo, tá? Eu já vou botar para atualizar enquanto a gente cria o relatório do Composite. Então, tá normal lá, tá, Alisson? O pessoal comentou. Boa, boa. Então, o Composite, por ele ter tabelas do import, eu vou atualizar ele sim. Mas só as tabelas do import. Legal? Para a gente ter uma ideia de comparação, aqui o modelo import, que está fazendo full refresh, ó, ele demora em torno aí de 2 a 3 minutos para revisar os 22 milhões de linhas aí dos dados, tá? Para importar lá do banco direto. No Direct Query não existe atualização, tá? Só existe aqui a atualização dos metadados. Vocês podem ver que não tem nem duração, tá? Praticamente é instantâneo, tá? E no Direct Lake, a mesma coisa, tá? Ó, é 2 segundos, tá? E no Composite Model, aqui demorou alguns segundos só. Opa! Que foi para atualizar as tabelinhas do modo import, tá? Então, olha só quantos segundos. De 2 minutos lá, a gente partiu para aqui 20, 30 segundos. Então, você reduz isso, tá? E a performance, você vai ter a performance igual do Direct Lake lá e do import, bem próxima do import. Legal, vamos criar aqui o último relatório, então. Vou criar aqui no Power BI Desktop. Vocês viram que eu uso bastante Power BI Desktop para criar, porque ela é a ferramenta oficial para criar os modelos e o relatório, apesar de ter iniciativas direto na web, sempre vai ser a melhor forma. Então, catálogo do OnLake, eu já tenho meu modelo Composite aqui pronto para o usuário de negócio, vou me conectar a ele. Já vou abrir o import aqui, só para eu roubar o visual. Depois já temos mais perguntas aí, tá? No chat. Beleza, vamos só concluir aqui. A gente está chegando ao final também. Copiei o visual aqui. A gente vai colar para cá. Perfeito, sem problema nenhum. Não gosto de exibir esse filtro aqui. Tirar daqui. Beleza. Pincel, tela de fundo. Corzinha. F3, F2, F1. Tira transparência. Fechou. A gente vai salvar esse cara no mesmo lugar. Como Composite. Composite Remix. E vou publicar esse report lá no Pesote Dev, pastinha Power Live 12. Perfeito. Vamos fechar. Posso fechar esse aqui também. Posso fechar essa pastinha aqui também. Não vou precisar mais. Só confirmando, ele está aqui já, ó. Composite. Vamos só configurar ele lá no nosso portal. Rapidinho. Que já está aqui. Power BI. Relatórios. Aí vocês já vão conhecendo a nossa plataforma também. Com mais de 60 mil usuários.
PJ Dev, vou importar o composite, importei, vamos configurar, deixa eu ver se tem mais algum composite, não, só esse aqui. Então vou dar permissão para os usuários que estão em grupos, que eu já configurei 2 grupos, vou salvar, volto no composite, vou dar agora a permissão do RLS, editar aqui em RLS, vou recarregar a lista das regras configuradas. Perfeito. E aqui em ADM, vou colocar o grupo do RLS ADM e vou salvar. E no grupo RLS, vou colocar o grupo RLS. Tá? E aqui vou salvar. Está tudo pronto. Quando eu vier aqui para o portal de relatórios, dá um refresh na página. Agora já tem aqui meu Composite Model. E aí, performático também. Tá? Então, e filtrado para o usuário Alisson. Vamos só para demonstrar que o RLS está funcionando. Tá? Vamos só, última demonstração. Aqui em usuários, eu quero demonstrar como se fosse o Fabrício, nosso querido boss aqui. Ele pode ver tudo. Então, vou ver como usuário. E aí, vamos pegar o Composite Model? Aqui, por exemplo. Quantos países nós temos na base aqui? Então, um monte. Né? Para mim, só tem alguns, para ele tem. Vamos ver agora o Direct Query. O terror. E aí já pode ir colocando a pergunta, porque vai demorar para carregar aqui. Lá. E a demo é essa, e a gente pode falar sobre as vantagens e desvantagens sobre elas. Eu já vi que tem algumas coisas ali. Uhum. Ó, então, só para recapitular, né, você já passou aí, né, o assunto da live. Então, você mostrou ali os relatórios do Power BI, com performance, sem performance, governança, como que você governa aí, né, a questão da economia, você chegou a comentar algo da economia? Intrinsecamente, o que quer dizer a questão da economia? Quanto mais a gente processa dados, mais a gente está consumindo. Então, mais a gente está gastando dinheiro. Porque no Fabric, o consumo é pelo processamento. Então, quanto menos você... Por exemplo, vou dar um caso aqui. Imagina um caso onde você tem uma empresa que atualiza os relatórios a cada 30 minutos. Com Direct Lake, você precisaria atualizar o seu modelo semântico a cada 30 minutos? Não. Basta você fazer a ingestão para o Lakehouse. Então, você elimina uma camada a mais de atualização. Você vai ter uma economia muito grande. Vamos colocar Direct Query lá? Não. Por quê? Você vai fazer uma consulta no banco, no SQL Endpoint toda hora? Não faz sentido. Então, a economia está aí, em você otimizar os seus recursos. Você tem a ferramenta, você tem recursos. Utilizar a melhor delas para cada um dos casos. É aí que está a economia. Aí que está o ponto crucial que a gente tem batido tão forte em otimização. E se alguém quiser, né? Eu tenho dificuldade, não tenho expertise, cara, entre em contato aí que o nosso time vai dar todo o suporte, vai dar, né, explicar ferramentas. Tem trial para ferramenta também? Não tem, Alisson? Oi? Tem trial ainda de 30 dias? Sim, 60 dias. 60? Rapaz, estou desatualizado. A capacidade do Fabric, só detalhando, né? A capacidade do Fabric, que eu já vi perguntas sobre trial do Fabric, é de 60 dias. Da capacidade. O nosso portal, o Power Embed de produto, tem trial de 30 dias. Show. Beleza, deixa eu ir passando aqui então. Eu lembro que eu tinha parado aqui nessa do Daniel, acho que foi na parte do relatório que você falou do pessoal reclamando, foi chamado. Bem por aí. Esse daqui acho que era do outro relatório, semelhante a quando se reutiliza um modelo semântico de outro relatório. Acho que sim. Na hora que você estava montando, aqui é na parte do misto. Dá para fazer esse modelo misto com Direct Query também, mas as dimensões têm que estar em dual. Acho desnecessariamente complicado, mas quem não tem Fabric é a opção.
Isso é para o pessoal que não tem Fabric. Eu, particularmente, eu nem demonstro esse tipo de atualização. Eu, particularmente, não participei de nenhum projeto onde acabou vingando esse tipo Precisando, de importação. Tá? Geralmente, fora do Fabric, ou é import ou Direct Query, ou monta um misto só de Direct Query com import ali, dá para fazer incremental, aí tem outros recursos, tá? Aí tem tabelas agregadas, é outra coisa, mas não passa de import também. Basicamente isso. Beleza? Boa noite, Flávio Zavariz. Esse aqui é um brother meu aí também, valeu. Teve a questão ali do mudo, né, que a gente viu ali que era só com uma pessoa. Chegamos aqui em mais perguntas, ó. O Everton Pereira, quais habilidades um nível júnior em Power BI deveria ter? Como fazer projetos que agregam para o portfólio e chamar a atenção dos recrutadores? Boa pergunta, hein? Tá. Quais habilidades um nível júnior Power BI deveria ter? Primeiro, essa pergunta é o seguinte: habilidades, hard skills, cara. Vai estudar SQL. Não começa pelo DataVis. Vai estudar SQL. SQL é a base de tudo. Tudo. E entende modelagem de dados, tá? Depois você vai atrás de Python, DAX, essas coisas, tá? Aprende uma boa base de SQL e modelagem de dados, tá? E projetos que agregam para o portfólio, cara, isso aqui é uma base da Adventureworks da Microsoft, que você baixa os dados lá e você faz um projeto desse aqui, já tem um Pareto, você já consegue colocar, aplicar requisitos de modelagem e aplicar. É o que as empresas procuram, tá? As empresas não procuram gráficos degradê, visuais HTML com SVG, apesar de ser recursos legais, tá? Mas as empresas procuram isso, cara. Relatório com performance e com baixo custo. É isso que as empresas procuram. Então, projetos básicos, cara. Projetos básicos que criam um GitHub lá e coloca tudo lá. E explica mais como você fez do que o produto pronto. Os recrutadores querem saber se você sabe o que você fez, basicamente. Não vai pegar o relatório de um curso lá que você fez, só mudar a cor e colocar lá no seu GitHub. Isso é pior para você do que você colocar uma tabelinha lá e dizer como que você construiu aquilo. Explicar do zero, né? Ó, fiz assim por causa disso e, né, igual, sei lá, explicar alguns motivos aí, algumas formas, né? Principalmente nessa área, nessa era que a gente está aí do IA, né? Da IA. Exatamente. Então, às vezes gera coisa pronta ali e tal, um código automático, enfim. Então, realmente, a gente às vezes pega... fazer menos, o mais simples, mas que você saiba explicar bem, porque o recrutador, né? Dependendo de quem for te entrevistar ali, a pessoa deve ter um conhecimento, então ela vai saber se você, né, pode fazer algumas perguntas ali um pouquinho fora da curva para ver se você realmente entendeu ou não. Então, boa dica aí. É isso aí. Show, temos mais. Vamos seguir então, acho que respondemos. Daniel Lima, Pesote, como faz para estudar e aplicar tudo isso sem adquirir Fabric? Acho que o pessoal foi comentando aqui para baixo também dessa. Cara, é só pedir o trial lá no portal do Fabric e você coloca o trial e vai testando. O trial tá lá para a galera testar justamente para isso, tá? Mas assim, não tenho como solicitar o trial, não tenho... Cara, já tá o SQL já tá top, né? Porque assim, não é estudar Fabric, é estudar a modelagem, gente. É estudar SQL. É estudar isso aí, você pode criar lá no seu VS Code e fazer o que você quiser. Entendeu? Show. Uma outra forma de estudar é assistir lives. Então, querendo ou não, aqui Exatamente. Você mostrou na prática ali, apesar de ser uma base ali de teste, mas, cara, várias dicas aí do dia a dia. Deu erro, você já sabia exatamente o que era o erro ali, né? Então, cara, existem várias outras lives aí, um monte de gente compartilhando conhecimentos também. Igual você mesmo falou, cara, isso aqui dá para fazer uma live só disso, isso aqui dá para fazer uma só disso. Então, certamente, se você pesquisar aí no YouTube, você vai achar um monte de live de algo mais específico aí também. E também tem esse livro aqui, ó, bacana, ó.
Fundamentals of Microsoft Fabric, tá? Ele tá na Amazon, de Nicola Leakey Ben Weisman, tá? É um livro bastante completo e tem todos os fundamentos do Microsoft aqui dentro, fala sobre Spark, sobre Real-Time. Também, cara, a leitura é bastante importante, tá? Show. Provavelmente Esse seria o... Tá em inglês, não tem em português Show. ainda, mas é uma leitura técnica, então eu acho que hoje quem está no mundo de dados já consegue se virar no inglês bem, assim, sabe? Praticamente tudo está em inglês, né, onde a gente passa, então... Cara, é um livro introdutório, de nível Fundamentals, mas ele é bem completo, tá? Indico para todo mundo. Show. Beleza, vamos seguir aqui, que temos mais perguntas. Tem outra aqui do Caio Henrique, acho que estava respondendo o Daniel, né? Ó, Daniel, como você pode obter uma licença grátis de teste do Fabric, bastante se cadastraram, uma conta. Esse aqui, qual é o risco de pedir lá o teste, esquecer e ficar cobrando depois? Então, vocês têm alguma... Não? Não. Tá. Às vezes, dependendo do serviço que usam, né? Já vi vários casos ali, vixe, fui ver meu cartão, tava não sei o que e tal. Não, isso não tenho risco, não. Tá, show. Aqui de novo aqui do Trial, sim, uma dica, você pode criar uma conta com seu e-mail pessoal no Azure, e no Azure, a partir da sua conta, você pode criar um usuário, com esse usuário acessar o Fabric, certo? Exatamente. Show, Daniel agradecendo. Uma atualização incremental reduz esse processo e traz economia também? Pode tirar o ponto de interrogação e botar um ponto final. Afirmação. Sim. É uma afirmação, sim. Novamente, o DBA agradece. Em resumo, gente, o que menos processa, economiza. Parece chulo esse termo, mas é. Tipo, quanto... Cara, lembra do Julius, da Todo Mundo Odeia o Chris, cara? O desconto é maior se você não comprar, não gastar. Então, assim, é exatamente isso, cara. Se você não consome, cara, você não vai gastar. É simples assim. Show. Beleza, aqui o Caio também. Caio participando bastante aí. Valeu, Caio. Sim, você pode ingerir no seu Lakehouse de forma incremental e isso já vai ser uma mão na roda também. Boa. O Wagner, acho que foi em alguma resposta aí que você deu. Ótima resposta, não vou lembrar qual aqui agora. Foi na hora que eu puxei a sardinha pro SQL. Show. Tá, de aprender ali a modelagem e tal. Isso. Show. Gabriel Prates, como posso controlar a capacidade do Embedded e reduzir o seu consumo? Quais dicas poderia passar? Vamos lá. Como você pode controlar, tá? Você pode... Seria do Embedded, né? O Embedded é o serviço aqui que a gente... O Power Embedded é o portal. O consumo, a capacidade do Fabric é outra coisa. Então você tem lá o relatório de Capacity Metrics, onde você vai acompanhando dia a dia e aplicando essas alterações, esses tunnings, essas dicas que nós passamos. Atualização incremental, implantar Direct Lake, aplicar boas práticas de modelagem, não precisar puxar todas as colunas. Aplicando tudo isso, essas pequenas coisinhas que vão te fazer reduzir o consumo. É uma combinação de ações que vão te trazer um ganho significativo no final. Essas são as dicas, tá? Show. Eu acho que eu já vi cliente mandando uma mensagem que atingiu a capacidade. O que faz? Ele tem que aumentar? Em que situação que isso acontece? Cara, isso acontece por dois motivos. Uma é você tem muito dado e você já está num ponto onde você não tem mais onde mexer, está no limite, e realmente você tem que tirar o escorpião do bolso e investir. Se você acha que como posso dizer, que dados é importante para a tua empresa naquele ponto daquele investimento, tá? Como você pode, ou você diminui o processamento, ou você aumenta a capacidade. Segundo cenário,
você chegou no limite da sua capacidade porque você tem um cenário mal otimizado. Então você tem queries ruins, você tem DAX ruins, você tem modelagem de dados ruins. Aí você tem que investir em tuning, você tem que investir em otimização dos seus ambientes. Você pode gastar mais dinheiro e colocar uma capacidade maior para suprir esse problema. Não tem problema. Mas você ainda vai ter uma carroça. Exatamente. Cara, e na maioria das vezes é só tuning, tá? O Luiz. É otimização de modelo. Por que acontece isso? A galera que veio do Power BI Pro não se preocupava com isso. Porque não pagava por processamento. Tava lá rodando lá, coisa e tal, vai que vai. A hora que começa a pagar por processamento, muda de figura as coisas, né, cara? Então, é basicamente isso. Antes era por licença, era isso? Eu não imagino. É por licença, por usuário. Não importava. Quem pagava essa conta era a Microsoft. Entendi. Né? Não, beleza, vamos seguir. Temos mais perguntas. Essa seria uma ordem pensando em certificação no Fabric? PL300, DP600. Você tem alguma? Tem essas? Tem as três. Tem as três? Aí sim. Tem as três. PL300 é sobre Power BI, especificamente. DP600 é do Microsoft Fabric para Analytics Engineer. Então, ela pega um pé na engenharia de dados e um pé no Analytics. Então, ela já começa a falar de Lakehouse, fala de modelagem de dados, bastante forte, mas ela ainda está com o pé no Power BI. Já DP700 é full engenharia de dados. Então entra bastante SQL, Lakehouse, estruturas Slow Change Dimension, cai já a questão de real time, KQL, é uma prova mais parruda. DP700 pode estudar que é punk. Conheço um monte de gente que já reprovou umas 3 vezes, né? Vai aumentando o nível ali, né, de dificuldade. Exatamente. Também, né? Eu achei ela bem chatinha, assim. Mas passamos com louvor lá, então cara, mas é essa escadinha assim. Hoje é essa escadinha assim. Show. Reprovou em alguma ou passou em todas de primeira? Cara, passei em todas. Show. Aí sim. Vamos lá. Você vai mostrar mais alguma coisa? Senão eu vou tirar aqui e deixar só Cara, a gente. pode tirar. Boa. Vou até trazer aqui a tela para frente também. Agora é o bate-papo aqui, né? Beleza. Boa. Vamos lá, temos mais umas 3 aqui. Caio, no portal tem uma opção de ativar para usar a capacidade, pode configurar para ela ficar ativa apenas em horário comercial. Essa aí também tem lá no Embedded, né? Acho que você não Sim, comentou. Temos esse recurso no portal. Show. Excelente comentário aí. Caio tá mandando ver aí, ó. Merecer ter uma camisa aí também. Show. O Wagner, acho que dá dúvida lá, né? Que depois ele respondeu aqui, que era do SQL. Davi também participando bastante. O que você acha de criar relatórios com ênfase em serem exportados para Excel? Sempre sou bastante solicitado disso. Cara, eu não vejo problema. Assim, desde que quando você exporta para Excel, você está consumindo capacidade. A galera nem se toca disso, mas é uma query que você está mandando para o banco, está devolvendo e está para o endpoint e você está gastando capacidade. Então eu sou contra pelo consumo de capacidade. Mas tem gente que está lá no Pro, nem capacidade tem e só não gosta de exportar para Excel por ciúmes do dashboard. Sabe? Você já tem o dado ali, né? Para que você quer exportar. Cara, aí tipo assim, eu mais vejo assim, se o cara está exportando para Excel, é por 2 motivos. Ou o teu relatório não está atendendo um público que não foi envolvido no desenvolvimento, foi negligenciado esse cara, né? Ou ele tem uma pergunta pontual que aquele relatório não responde, né? Isso é muito comum em áreas que fazem estudos de projetos, essas coisas, né? Você vai fazer uma estimativa, fazer um estudo, fazer sei lá, qualquer coisa que é pontual, que não é do dia a dia da empresa. É normal que essas áreas façam simulações de dados exportados. Então, eu acho assim, cara, acima de tudo, comunicação. Entendeu? Por que você quer exportar com Excel hoje? É por causa disso. O cara chega amanhã, por que você quer exportar para Excel de novo?
Ah, por causa disso. Boa. Pô, então, cara, você começa a mapear. Pô, todo dia o cara exporta para Excel. Esse cara tá acabando com a minha performance aqui. Você só tem dois caminhos. Ou você abaixa a cabeça e vira as costas e deixa o cara exportar para Excel, ou você vai colocar o recurso que esse cara precisa. E pronto, e segue a vida. Não precisa ficar com ciúmes do seu querido dashboard que o cara exporta para Excel. Eu já vi várias pessoas assim. Algumas pessoas que o cara exporta para Excel, desfez no meu dashboard. Cara, eu já respondo na lata, cara. Você fez alguma coisa, você deixou de fazer alguma coisa que atendeu outro cara. Por que ele faz isso? Né? Isso aí, igual você falou, vai atrás dele, entende. Às vezes está faltando alguma coisinha ali que você pode mexer, automatizar, ganhar, economizar na capacidade e ganhar tempo ali para o cara também, que todo dia tinha que ir lá e fazer essa mesma coisa, né? Exatamente. Conversar é acima de tudo, cara. Show. Boa, então, acho que respondido aí também. Daniel Lima, fazer uma página única de filtros também reduz? Eu acho que ele afirmou isso, mas sim. Uhum. Em tese, quanto menos visuais na tela dos relatórios, menos processamento. Se a gente for analisar, a raiz de tudo é menos processamento. Então pensa só, cara, cada visualzinho na tela do relatório é uma consulta rodando por trás daquilo. Então quanto menos você colocar, menos processamento. Lembra do Julius? Se eu não comprar, o desconto é menor. Então é basicamente isso. Cai na mesma retórica aí. Boa. Chegamos ao último aqui, depois uma boa noite. Renato Moreira. Existe alguma pegadinha em ter uma arquitetura com Fabric F664 e publicando os relatórios em uma capacidade embedded própria da empresa, tipo limitação do tamanho de modelos semânticos ou workspace? Deixa eu pensar. Com Fabric F64 publicando os relatórios em uma capacidade embedded. Rapaz, ficou um pouco confuso essa parte, porque como que funciona as capacidades, né? Em um workspace lá do Fabric, você configura apenas uma capacidade naquele workspace. Não tem como você colocar uma capacidade do Fabric e uma capacidade do embedded no mesmo workspace. Entendeu? Então, ou é um, ou é outro. Por que confunde um pouco, né? Porque também existe a capacidade embedded, que é um outro SKU da Microsoft, SKU-A. E o SKU Fabric é o SKU-F, tá? O Fabric começa com capacidades um pouco mais modestas que o embedded. O Power BI Embedded, não o nosso produto, o Power BI Embedded, capacidade da Microsoft Fabric, ele começa ali no equivalente a uma Fabric F8. E o Fabric ele começa com F2, F4, que atende clientes menores. Então, assim, pegadinha, não vejo. Eu vejo mais uma questão de, como posso dizer, gerência ali, né, dos workspaces, né? Agora, sobre a segunda pergunta, limitação de modelos semânticos. Isso existe. Isso é por capacidade, tá? Deixa eu ver se eu pego a documentação aqui rapidinho. Voltar a sua tela. Quer que volte aqui a sua tela para mostrar? Deixa eu pegar primeiro. Tá. Vou pegar primeiro aqui. Mas basicamente eu vou falando o que eu lembro de cabeça. F2, F4, F8, se não me engano, são 3 GB, tá? Modelos semânticos, Direct Lake. Deixa eu pegar aqui. Saiba mais. Visão geral do Direct Lake. Pode voltar a minha tela? Tá. Eu acho que eu parei aqui, né? Não, eu voltei aqui já. Ah, já tá saindo aí? Já tá, já. Tá a visão geral aí. Tá vendo o Learning? Microsoft Learning? Beleza. Então aqui, ó, entendendo o Direct Lake, tá? Microsoft, que eu vou até colocar na documentação aqui no nosso chat. Tá? Então aqui fala sobre tudo que a gente viu aqui de uma forma mais detalhada, tá? Fala sobre o Direct Lake, vai ter uma tabelinha aqui. Ó,
comparando quando um é melhor que o outro, tá? Comparação dos modos de armazenamento. Eu não falei coisas da minha cabeça aqui, tá? Eu tô apoiado pela documentação da própria Microsoft, tá? Como funciona o Direct Lake, deixa eu ver se está mais aqui abaixo. Toda essa parte de diagramação aqui. Permissões de item de malha. Cadê aqui? Ó, chegamos aqui onde eu queria mostrar. Tá vendo aqui, ó? Capacidade F2. Memória máxima em gigabytes. 3. Até o F8 são 3. Tá? E tamanho máximo do modelo, 10 gigas. Esse 3, o que que é? É como se fosse a memória temporária, a memória RAM, que não é RAM, né? Eu não posso falar RAM, mas é a memória que ele precisa para processar aquele modelo. Vou colocar um caso, né? Você faz uma atualização incremental e o modelo tem 1.5 gigabytes de espaço em disco. Toda atualização incremental, ela precisa dobrar. Durante a atualização, ela dobra o tamanho do modelo, depois ela conclui e volta ali para 1,5 GB e baixa essa compressão. Então, às vezes, por isso que o modelo de dados, um dataset, o Semantic Model, um modelo semântico de 1,5 GB não consegue subir numa capacidade F2, porque você estoura essa memória máxima. Então, nesse link que a gente pôs no chat, tem aqui os tamanhos de acordo com cada capacidade. Show. Me manda depois ele separado, que ele não apareceu, não. Acho que tem que... não apareceu, cara? Desculpa. Porque acho que eu tenho que mandar aqui. Você me manda fechou. Vou te mandar no chat privado aqui. Isso. É esse cara aí. Agora eu consigo pegar aqui. Beleza. Mas basicamente isso, tá? Show. Respondido aí. Cadê o Renato, né? Beleza, aí chegamos ao último ali, que era do... Eu acho que tá aparecendo do tela infinita. Deixa eu voltar aqui, pronto. Boa. Tirei. E o comentário do Edson Moraes também, que deu boa noite. Cara, acho que foi bem legal aí. Conseguiu fazer aí, mostrar, né, várias formas, explicar ali a diferença entre cada uma. Ou de pouquinho em pouquinho, eu vou aprendendo um pouquinho mais aqui também, então não manjo nada de BI, eu sou DBA, fico focado no banco, por isso que toda hora eu falo, DBA, não sei o quê, né? Então, eu no meu dia a dia... Tem que andar de mão dada. Pois é, então... Tem que andar de mão dada. No meu dia a dia, o que eu mais, né, que eu comentei, que eu vejo, tem cenários que tem cargas grandes de BI, chega à noite, nesse horário da noite aqui já começa, ó. E, ó, chegou um alerta lá, é a carga do BI, isso aí é normal, ou olha lá porque demorou mais, né? Então, é bem legal quando a gente pega casos, né, já vi casos, né, igual falaram bastante aqui, você também reforçou, que é a questão do incremental, então talvez tem bastante caso aí que usa, né, o full, e às vezes falta alguém ali, né, para poder fazer análise, talvez sugerir, ter uma melhora, que seria só botar um incremental. Às vezes quem criou não se atentou, né, enfim. Então seria mais um tunningzinho ali, que é algo aí que todo mundo pode fazer o dever de casa e, né, na sua própria empresa, nos seus projetos aí, olhar também. Beleza? É isso aí. Eu tenho a agradecer, Luiz. Legal a live. Nem vi o horário passar. 2 horas. Eu falei, uma hora vira 2. Tem a galera participando, isso é bem legal, né? Senão fica só falando aqui também. Então, quanto mais a galera participa, mais a gente gosta aqui também. Então, muito bacana. E agradecer a todo mundo. A gente vai aprendendo também. Às vezes tem uma dúvida, às vezes uma pessoa afirma alguma coisa ou traz um caso. Então, muito show. Agradecer a todo mundo aí do chat. Agradecer o Alisson, né, pelo convite. Então, igual eu falei, chegou agora. Já aceitou ali, bora, pô, quando e tal, né? Então, nem hesitou em nenhum momento. Então, muito obrigado, tamo junto. Já vi que tem bastante assunto aí, então certamente é uma pessoa aí que eu gostaria que voltasse aqui, né? Pode deixar. Beleza? Obrigado, Luiz. Valeu, galera. Show. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima e até o mês que vem aí. Valeu. Obrigado, Madison. Valeu. Até mais.